Eu tô muito feliz porque finalmente vou responder as perguntinhas que eu recebo lá no Instagram sobre minha mudança para Curitiba. Já vou fazer 5 anos de Curitiba esse mês, então é um ótimo momento para a gente responder essas perguntas. Por que que eu decidi me mudar? Muita gente sabe que eu sou de Manaus, Amazonas, e assim, são realidades completamente diferentes, né? É uma cultura muito diferente do que se vive aqui. Digo isso em teor cultural mesmo, tá? Mas não vivemos isolados, temos sim comida, água, e sim lá tem McDonald's, tem Burger King, deixa eu ver o que mais. Ai, gente, tem tanta coisa, é uma cidade linda, maravilhosa. Se você tiver interesse em conhecer pelos meus olhos, tem aqui no YouTube um vlog sobre Manaus. Eu acho que você deveria ir lá conhecer e tirar suas próprias conclusões, tá? Mas vamos às perguntinhas aqui. Eu decidi me mudar de Manaus por motivos de qualidade de vida e segurança. Apesar de ser uma cidade maravilhosa, a segurança já não é tão legal, a qualidade de vida, por questão de segurança mesmo, já não é tão legal. Eu fui assaltada diversas vezes e isso sempre me incomodou muito, principalmente depois que eu me tornei mãe, eu queria algo melhor para as crianças. E tá tudo bem, né? A gente é mãe e a gente sabe o que é melhor para os nossos filhos, não é mesmo? Foi difícil tomar essa decisão? Não foi difícil. Eu só coloquei na minha cabeça que eu queria ir e pronto. Para quem não sabe, 5 anos atrás eu tinha um salão em Manaus, atendia lá normal. E eu decidi fazer um curso de penteados de noiva, que foi o que me trouxe a Curitiba. Fiz um curso de penteados de noiva com a Nanda Lopes, que é a pessoa que vai fazer o meu penteado no dia do meu casamento, e eu tô muito empolgada por isso. E aí, desde então, me apaixonei completamente pela cidade e falei, não, é aqui que eu quero trazer as crianças. Inclusive, eu fiz uma chamada de vídeo com eles na época e mostrei o Jardim Botânico e tal, e eles ficaram encantados. A Helena já era um pouquinho maior e ela já disse, mamãe, por favor, leva a gente pra ir. E assim fiz. Você se arrependeu em algum momento? Falar que nunca é muito forte. Eu precisei dar um passo atrás, né, para me impulsionar para frente. Como assim? Cheguei aqui para ser auxiliar de cabeleireiro e trabalhar na rede social da Aline, que é a dona do salão onde eu trabalho até hoje. Eu fui de dona do salão a auxiliar de cabeleireiro. Em alguns momentos ali isso me pegou um pouco, porque a realidade financeira, né, é diferente, e para eu me acostumar com isso foi um processo. E não digo pelo ego, não é a posição, sabe? Não é o posicionamento ali que, chefe e auxiliar, não tem nada a ver com isso. Era mais uma questão financeira mesmo, porque quando eu cheguei aqui, eu estava ganhando bem abaixo do que eu ganhava em Manaus, então eram realidades diferentes. E em alguns momentos eu me arrependi nesse sentido, mas eu disse, não, isso é só uma fase, é só um degrauzinho e a gente vai vencer, a gente vai chegar lá. O que mais te deu medo antes de ir? Eu acho que as crianças não se acostumarem. O que mais me dá medo em tudo na vida é o que se relaciona às crianças. Mas eles se encantaram com a cidade, gostaram do frio. Agora vamos entrar numa pauta interessantíssima, que essa, assim, é unânime. Todo mundo realmente pergunta no Instagram. Dinheiro e trabalho. O custo de vida é muito diferente? Assim, em relação a algumas coisas, são bem diferentes. Por exemplo, lá em Manaus, nós temos a Zona Franca, o que nos possibilita eletros muito mais em conta, entendeu? Por uma questão, né, da isenção de alguns impostos lá. Aqui, eu acho muito caro qualquer eletro. Uma TV eu acho caro aqui. Um fogão. Essa parte do eletro eu acho bem carinha. Em compensação, a alimentação é uma coisa muito mais em conta. Frutas e legumes são bem baratos. Aqui eu acho
tudo muito barato. Nós temos os sacolões, e cada bairro tem um sacolão, então assim, facilita muito a vida, porque são bem em conta tudo. Fast food mesmo é mais caro. Em Manaus a gente tem o 3 por 10, nem tem mais, né? Tô zoando. Mas lá eu acho mais barato que aqui. Valeu a pena financeiramente? Agora está valendo. Agora a gente está caminhando para valer a pena cada vez mais. E como eu falei para vocês, eu dei um passo para trás para me impulsionar para frente. E agora eu tô conseguindo subir os degraus de... Degraus? Degraus? Bom, estou subindo a escada da minha vida conforme tem que ser, mas valeu a pena sim. Como eu já vim pra cá com um emprego certo, e uma coisa muito legal que eu preciso fazer um adendo. Quando eu cheguei aqui, a Aline estava subindo, né, a escada da vida dela, porque ela já tinha evoluído um pouco mais, já tinha se mudado para um lugar legal, que foi onde eu comecei, e já era muito pequeno à frente do que é o salão hoje, ao que é a equipe hoje de quando eu cheguei. Isso é uma coisa muito legal. Acho que essa construção de você crescer junto com a empresa, como eu vim já certo no que fazer, isso facilitou muito para mim. Foi difícil conseguir clientes e trabalho? Bom, isso é uma extensão, né, da última pergunta, porque as clientes foram se identificando. Então, quando você presta serviço, você não vende só o serviço que você está fazendo, você se vende também, né? Tem clientes que vão gostar do teu jeito, tem clientes que não, e tá tudo bem também. Eu sei que estar no meio digital me traz muito retorno, então, por isso eu decidi esse ano trabalhar um pouco mais nessa questão do digital, aparecer mais, falar mais, porque a pessoa ela não quer só fazer o cabelo, ela quer uma conversa, ela quer falar alguma coisa, entendeu? E como que ela vai me escolher para isso? Só se eu der a minha cara a tapa ali no que tá mais palpável para ela realmente ver quem eu sou. Então, a internet é uma grande aliada nesta minha caminhada. Vamos para família e saudade. Você sente muita saudade? Olha, saudade eu sinto da rotina, do almoço de domingo. Muita coisa nesses 5 anos que eu tô aqui aconteceram lá em Manaus, e em algumas muito tristes eu não pude estar. Então, não sei dizer se isso amenizou um pouco a tristeza ou é mais desesperador. A saudade da família continua e eu espero vê-los logo. Enfim, como foi contar para a família? A minha mãe, ela disse uma coisa que eu nunca vou esquecer, e eu sempre comento isso com qualquer pessoa que me pergunta em relação à mudança. Eu perguntei assim: mãe, se eu for agora e conseguir algum trabalho, alguma coisa para fazer, mesmo que não seja na minha área, a senhora acha que eu dou conta de viver lá e levar as crianças? Daí ela disse: minha filha, se Deus abriu uma porta para você, é porque é para ser, e Ele vai continuar te abençoando. E o abençoando não é uma entrega de mão beijada, tá? Às vezes a gente pensa que a bênção ela vem num passe de mágica e vai acontecer tudo perfeitamente, mas não, isso demanda muito da gente também. Aí eu vim, Deus abençoou, né? Abriu uma porta e foi muito de Deus. Sua família apoiou? Então, minha família, alguns acharam que eu tava louquinha da cabeça, porque eu me mudei praticamente no meio da pandemia. Tanto que quando eu cheguei aqui no outro dia, fechou tudo, minha filha. Fechou tudo. E eu entendo também esse medo deles, né? Até porque 2 crianças numa cidade que você não conhece. Eu fiquei umas 2 semanas na casa da minha prima com o esposo dela, que me ajudaram muito, 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 muito. Eu sou muito grata a Deus pela vida deles também, porque
Eles me receberam, a gente já nem se falava mais. Então foi uma virada de chave também para a nossa relação, né, como família. E isso foi muito bom também. Tipo assim, eu vi muito o romper de Deus em muitas áreas da minha vida. O que você mais sente falta? O que eu mais sinto falta, assim, disparado, além da minha família, é comida. A culinária daqui é muito diferente da nossa, gente. E eu sofro mesmo, porque eu sou comedora de farinha do Areni, entendeu? De pacu, de tambaqui, de tacacá, gente. Ai, essa parte é muito triste. Um x-caboquinho no café da manhã não tem. Tá entendendo? Mas a gente, né, vai vivendo. Aqui tem muitos lugares, inclusive, desde que eu cheguei, eu vi muitos lugares que vendem comidas do norte abrindo e eu aproveito todas. Você pensa em voltar? Não. Não penso em voltar. Quando eu saí de lá, de Manaus, eu falei pro meu pai, pai, de Curitiba para mais distante. Entendeu? Sempre amei de paixão o Amazonas, a nossa cultura. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou amazonense, mas eu sinto uma segurança, sabe? Em relação às crianças, assim, pra cá. Que lá eu ainda não senti, e nessa última vez que eu fui também eu não senti uma vontade, uma saudade tão significativa que me levasse de volta a morar em Manaus. Vamos agora para o assunto adaptação. Esse também é disparado no meu Instagram. Foi difícil fazer amigos? Não é muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, né, meu amor? Eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de me expressar, então foi um pouco mais fácil. Talvez se eu não tivesse sido assim, se eu fosse uma pessoa mais retraída, mais sabe assim? Aí eu acho que eu não ia fazer amizade. Porque aqui as pessoas são mais reservadas. Eles têm isso, é deles, e eu não julgo de forma alguma. Eu que tô na cidade deles, entendeu? Eu que tô no ambiente deles. Não me destratando, não, sabe, pegando no meu pé, tá ótimo. O povo é muito diferente? O povo é muito diferente, sim. Tanto fisicamente quanto de personalidade. Eles não têm o que a gente tem de parar num ponto de ônibus e conversar. Eles falam básico. E tá tudo bem, eu respeito cada um no seu quadrado e vida que segue. E eu conversei com uma senhora uma vez e ela falou que isso é desde a fundação de Curitiba. Eles foram colonizados, né? Aqui foi criado por alemães, poloneses e muita gente de guerra. Então, eles vinham fugidos de guerra, eles não podiam falar de onde eles eram. Então, eles, né, automaticamente não faziam tantas amizades assim. E isso foi perdurando por muito tempo até hoje. Qual o maior choque cultural? Não ter farinha. Não, gente, além disso, eu acho que o choque cultural que eu tive, por incrível que pareça, e infelizmente, a educação. A educação deles em relação à cidade é outro nível. E é um assunto delicado, porque eu vim de uma cidade que poderia ser a mais linda de todo o Brasil, a mais linda de todo o mundo, por ter a floresta amazônica, por ter essa pegada. Mas não, algumas pessoas continuam destruindo a sua própria cidade, entendeu? Então, quando você vai aqui, por exemplo, no lugar que não é turístico, é impecável. Impecável. Às vezes a gente vai em alguma cidade e só no ponto turístico é impecável. Não, aqui a cidade toda é muito bem organizada. Há quem reclame do trânsito, mas eu não reclamo, porque para mim funciona super bem. Inclusive, para quem anda de ônibus aqui, é muito bom. O Kelvin, por exemplo, ele tem o carro dele
E ele prefere ir de ônibus, porque se ele for de carro, ele vai pegar um super congestionamento e não vai chegar no horário legal, vai demorar bastante. Ele vai de ônibus, ele gasta 40 minutos, entendeu? Por causa da canaleta, por causa do horário certinho, do aplicativo que eles têm aqui. E então funciona super bem essas coisas. E infelizmente na nossa cidade a gente já não vê desse jeito, né? Mas é uma opinião um pouco mais delicada para dar. Mas o meu choque cultural foi em relação à educação e limpeza deles, que é muito notório. Você já se sentiu sozinha? Sim. Eu vou até aproveitar e responder 2 perguntas numa só. O que foi mais difícil na adaptação? Então, eu me senti sozinha, me senti por várias vezes eu me senti justamente por não ter ainda amigos que pudesse contar, então acabou que eu me distanciei de muita gente da minha própria cidade, e aí eu aprendi a não falar tudo para todo mundo. Isso me ajudou, mas também me fez me sentir muito sozinha. Mas isso passou, como tudo passa, não é mesmo? Eu fui meio que me transformando, né? A Stephanie que chegou aqui em Curitiba 5 anos atrás não é a mesma Stephanie que está falando com você agora. E essa Stephanie de hoje não é a mesma do ano passado. Então, é a vida, né, gente? Mas assim, me senti sozinha diversas vezes e chorei muito por isso, mas não a ponto de querer voltar, de me arrepender de voltar para lá. Agora, para fechar com chave de ouro, você faria tudo de novo? Faria, meu amor. Faria tudo de novo. Mudaria de cidade, sim. Traria meus filhos pra cá. Quem já me acompanha no Instagram sabe que estou noiva. Então eu conheci o amor da minha vida, o meu pra sempre aqui nessa cidade. E mudar de cidade amadureceu muito. Então, se eu soubesse que seria assim, mesmo com as dificuldades do início, sim, eu faria tudo de novo. Você se sente mais forte hoje? Eu me sinto. Eu me sinto completamente diferente de quando cheguei e é uma sensação de evolução. Por muitas vezes eu pensei que estava regredindo, mas não. Eu estava evoluindo. Apesar de que aqui também fiz algumas escolhas erradas e faz parte, né? A gente se arrepende e muda. O ruim é se arrepender, aquele falso arrependimento e continuar na vida que estava. Só que não. Eu realmente me transformei, né? Fui transformada por ter mudado de cidade, por ter visto a maternidade de outra forma. Essa responsabilidade materna eu aprendi muito mais aqui, distante da minha família, do que lá. Foi transformador para mim, para eles, para minha mãe. Para quem não sabe, a minha mãe se mudou para Curitiba 1 ano depois que eu vim para cá e graças a Deus ela veio. Nós acabamos descobrindo que ela estava com câncer no reto. Então, aqui o acolhimento, o cuidado, a saúde pública foi assim, gente, foi surreal. Minha mãe conhecia pessoas que estavam na mesma situação dela, enquanto ela estava aqui, tendo toda a rede de apoio da saúde pública. Tudo estava acontecendo lá em Manaus. Amigos dela que estavam passando pela mesma situação não tiveram o mesmo final feliz que o dela. E isso foi uma coisa que eu passei muito tempo pensando. E dei graças a Deus que ela estava aqui, graças a Deus que eu me mudei. Enfim, graças a Deus por tudo e graças a Deus pelo que eu ainda vou viver. Amém. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Esse é um dos vários que nós teremos aqui nesse canal. Então continuem me acompanhando. E se vocês tiverem vontade de mudar, mudem. Peçam a Deus sabedoria, sabe? Que Ele guie os passos de vocês e mudem.
Se você não quiser mais ser a pessoa que você era, eu digo isso pra mudança boa, tá? Não é pra regredir. Se você quiser ser uma pessoa completamente diferente do que você já foi, sem aquele clichê de início de ano, basta acreditar, correr atrás, confiar em Deus. E é isso. Até o próximo. Muito chique, né? Até o próximo vídeo. Beijo!